quero ver o circo pegar fogo mesmo, né? Porque são eles que ficam pregando tanto a tal da união da direita. É engraçado, né? Tudo deles é muito tosco, né? Então eles falavam que eles iam combater a bandidagem, sendo que eles próprios são bandidos. Eles falavam que iam defender a família quando eles próprios, o núcleo familiar é tudo bagunçado, cheio de briga, traição, abandono, é um trash total. Aí eles falam em união da direita, sendo que, de novo, eles não conseguem unir a própria família em torno do nome do Flávio Bolsonaro. Eu acho engraçado isso, né? Tipo, o Valdemar, ele sabe alguns prompts de comando do gado bolsonarista. Um dos prompts de comando é: senão o PT volta, sabe? Então, tipo assim, olha, por que vocês estão apoiando um candidato historicamente esquerdista, historicamente aliado do PT pro governo do Ceará? Senão o PT volta! Tipo, de onde ele tirou que o Ciro Gomes seria o único capaz? Gente, então você invista numa candidatura séria. Aliás, vencer a eleição não é tudo, né? Mesmo para um partido político não deveria ser tudo. É que assim, gente, o PL não é um partido de direita, tá? Não é. Se fosse um partido de direita, eu não tava apoiando o Ciro Gomes. O PL é um partido do Centrão. E o partido do Centrão, ele opera com essa lógica. Quanto mais eleitos, melhor. Não importa se o cara é de direita, de esquerda, se ele gosta do Lula, do Bolsonaro, não sei quem. É assim, é que nem o PSD. Né? O PSD é um partido do Centrão. Não, nós temos um candidato de direita, que é o Caiado. Tá, ok, o candidato pode se declarar de direita. Mas você tem governadores de esquerda, no mesmo partido, que não vão apoiar o candidato do próprio partido. E vão apoiar o Lula, inclusive. Né? Então o PL é isso, não chega a um nível tão extremo a ponto de ter candidatos do PL que apoiam o Lula, mas você coloca lá o Ciro Gomes, e aí se reclamarem e fala assim: meu amigo, é pra tirar o PT, tem que botar um esquerdista lá pra tirar o PT. O triste é que tem gente que cai nesse papo, os caras engolem qualquer coisa, né? Não tem afinidade ideológica nenhuma, aliás, até porque sequer existe ideologia no PL. O Valdemar da Costa Neto é um centrônico, né? Tava em escândalo de corrupção do PT, foi condenado por isso, inclusive. Tá? Agora, sobre Michele Bolsonaro. Vocês chegaram a reagir ao vídeo já aqui, né? Não vale a pena pôr o vídeo, né? Mas nós temos algumas declarações que foram feitas a partir da declaração dela. Fofoquinhas. Fofoquinhas. Por isso que eu gosto do detalhe. É fofoca, é intriga, entendeu? É o que é discussão, é o que o povo quer ver. Exatamente, sabe? Aqui é canal de fofoca. É a choquei do MBL esse programa. Então vamos lá. O irmão da Michele se pronunciou sobre. Você já colocou na tela, tá esperando. Vamos lá. Falou pouco, diz irmão de Michele, sobre polêmica com Flávio Bolsonaro. Eduardo Torres saiu em defesa de Michele Bolsonaro após vídeo que ela denunciou ter sido maltratada por Flávio Bolsonaro. Oi, tadinha. Põe aí. Tenho acompanhado, então esse é o Eduardo Torres, irmão da Michele Bolsonaro, tá? Tem o Cunha de Jair Bolsonaro, não é isso? Isso. É o Cunha, né? Exatamente. Tenho acompanhado os comentários em referência a Michele Bolsonaro nos últimos tempos e ao vídeo publicado na data de ontem. Minha irmã tem sofrido inúmeros ataques calculados e coordenados e por muito tempo sofreu calada. São críticas, cobranças, acusações, injúrias e injustiças. A resposta por muito tempo foi o silêncio. Eu achei engraçado, tem um momento no vídeo da Michele Bolsonaro que ela fala assim: por muito tempo eu fiquei calada e permaneço assim. Não, você não permanece, você tá falando. Não faz o menor sentido, né? Vamos lá. Atacada por muitos, até por seu silêncio, não suportou mais tamanha injustiça e resolveu fazer alguns esclarecimentos. Tá bom. Sim. Michele apenas narra alguns fatos, e isso não foi ataque. Foi apenas a descrição. Isso é muito bom, né? É que eu virar e falar assim: ô Flávio Bolsonaro, seu ladrão desgraçado. Não é um ataque. Eu tô constatando a realidade, ué. Ele é um ladrão e ele é desgraçado, né? Isso não é um ataque, né? Eu poderia usar isso de desculpa, né? Foi apenas a descrição de alguns momentos acontecidos e eu sei que foi muito pouco diante de tudo o que tem acontecido, inclusive o que eu já presenciei e precisei intervir. Eduardo Torres, você diria que o Flávio Bolsonaro, ele tá mentindo então quando ele disse que ele nunca humilhou nenhuma mulher? Porque essa foi a resposta dele, uma respostinha xoxa, né? A preocupação dele é essa, é ficar bem com... O que ele entende por público feminino é basicamente pegar algumas pautas e termos de esquerda. Então, jamais humilhei nenhuma mulher na minha vida. Então, você tá dizendo que ele tá mentindo, né? Gostaria de saber isso do Eduardo Torres. Inclusive, os canais de comunicação do Movimento Brasil Livre estão sempre abertos aqui, caso você queira colocar uma autodeclaração, se manifestar. Adoraria ouvir a sua opinião, tá?
Gostaria muito que as covardias se encerrassem por aqui. Mas infelizmente eu sei que os covardes não têm pudor e não irão parar, tem método. Mas posso afirmar a todos, se minha irmã diz perdoar, é porque de fato perdoou. E isso não a obriga a andar com qualquer que seja, muito menos com aqueles que a desejam mal nos bastidores. Se referindo evidentemente ao Flávio Bolsonaro. Minha irmã Michele Bolsonaro, conte sempre comigo, com a nossa família, nós conhecemos sua índole e jamais te abandonaremos. Principalmente diante de tantas injustiças. Aí ele fala que ela tem honestidade, convicções inegociáveis e que Deus abençoe a vida do meu líder, Jair Messias Bolsonaro. Aquela declaração tosca e forçada, né? Rapaz... Que coisa, hein? Bem-vindo ao Valete Plus, Yuri. Muito bom. Que situação. Olha, eu fico vendo isso. E eu quero ver o circo pegar fogo mesmo, né? Porque são eles que ficam pregando tanto a tal da união da direita. É engraçado, né? Tudo deles é muito tosco, né? Então eles falavam que eles iam combater a bandidagem, sendo que eles próprios são bandidos. Eles falavam que iam defender a família quando eles próprios, o núcleo familiar é tudo bagunçado, cheio de briga, traição, abandono. É um trash total. Aí eles falam em união da direita, sendo que, de novo, eles não conseguem unir a própria família em torno do nome do Flávio Bolsonaro. Aliás, quem é o único candidato? Os dois únicos candidatos que são lideranças bem estabelecidas no Brasil hoje. Quem são os dois? Heloísa. O quê? Quem são os dois candidatos à presidência da República que são lideranças bem estabelecidas dentro do próprio espectro político? Renan e Lula. Renan e Lula. Cravou, é isso. O Flávio Bolsonaro não é. O Flávio Bolsonaro não é. Não consegue unir a própria família em torno dele, né? Você tem aí a madrasta aí querendo, né? Vou garantir minha parte, aqui, minha parcela. Cada um quer pegar o seu, né? Você tem o Caiado, como eu já citei aqui, que o próprio partido dele tem governadores e políticos que apoiam o opositor do Caiado, que é o Lula. Imagina, você não tem apoio integral do seu próprio partido. Patético. Tem o Zema, que também não tem apoio integral do próprio partido. Inclusive, um negócio ridículo, que ele foi desconvidado de um encontro do Novo de Santa Catarina, se não me engano. Convidaram, aí deu aquele negócio do Bolsonaro, desconvidaram. Tomou pito público do Novo de Santa Catarina e do Novo do Paraná. Esse é o Romeu Zema. Aí o Caiado eu já falei. Aí tem os outros menores, né, que são irrelevantes e tal. E aí, é claro, como a Heloísa me colocou, você tem... Quem que é uma liderança bem estabelecida? Renan Santos. Renan Santos tem apoio... Deveria ser o mínimo, né? Mas já é um diferencial. Tem apoio integral do próprio partido? Tem. Tem briga familiar interna por poder? Não. Então, pronto. Renan Santos tem... Agora o Lula. O Lula também, né? O Lula, pô, a liderança histórica do PT, da esquerda como um todo, foi responsável, inclusive, por minar diversas figuras de esquerda que surgiram, e ele sempre fazia questão de cortar as asinhas, né? Essa direita... Bolsonaro, Caiado, Zema, eles são fracos, eles não são líderes. E veja só que interessante, tá? O Caiado, eu tenho o maior respeito pelo Caiado, já tive mais, né? Porque essas subordinações ao bolsonarismo realmente são muito difíceis de assistir. Mas já tive muito respeito do Caiado, ele é um governador bem avaliado, né? Governador do estado do Goiás, o Goiás tem bons números, ele fez boas medidas ali, ele garantiu segurança ali. Pô, foi um bom governador, não vou dizer que foi um político, sabe, de merda. Não, foi um bom político. Ele é bem avaliado no estado dele. Sim, claro. Só que, pra isso, não basta isso pra você ser presidente da República. Não basta você ser um bom político. Antes de mais nada, você tem que ser um bom líder. Você quer ver uma coisa? O Jair Bolsonaro... Ele é um clássico bom líder. Calma. Eu não iria tão longe assim. Mas ele tem aspectos de liderança. Que, apesar dele ter sido um mau político durante a vida dele, sempre foi, sabe, nunca foi produtivo, sempre foi mamateiro, corporativista pra caramba, não trabalhava, no impeachment da Dilma não fez nada pra passar o impeachment, além de fazer aquele discurso ridículo em que ele homenageava o torturador lá, o Brilhante Ustra, tá? O que eu ia falar é que eu acho que talvez a gente tenha essa sensação de que o Bolsonaro ele é um bom líder, porque o grupo dele enfatiza, torna muito ele líder. Então as pessoas doutrinam muito, nossa, meu Deus, ele é o Deus Bolsonaro. Então por isso que a gente tem essa visão. O que ele tem é carisma, que é isso que acho que é isso que você quer chegar. Ele tem carisma, sim. E o carisma ele é um aspecto da liderança.
Às vezes mais importante pra uns, menos pra outros, mas ele tem carisma. E aí eu concordo com você. É claro, ele não é obstinado, ele não é determinado, ele não se coloca na frente de ninguém, ele não é leal, que são todos os aspectos essenciais de uma boa liderança. Sim. Mas ele tem a questão do carisma, né? O carisma não é tudo, tá? É um aspecto de liderança. Sim. Esses caras, eles não têm nenhum aspecto de liderança. Nem o Flávio, nem o Zema, nem o Caiado. Mesmo em caso de bons governadores, como é o caso do Caiado, por exemplo. Até o Zema também. O Zema eu não acho um baita governador, mas dá pra respeitar algumas coisas que ele fez no estado de Minas Gerais ali. Ok. Não é o suficiente, é fraco, é uma liderança fraca. É um que bate pra ver no que dá e arrega. Aí depois bate um pouquinho de novo, que nem ele tá fazendo com o Flávio agora. Isso não é o suficiente. Eu sinto muito, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos ser implacáveis, porque o Brasil se colocou numa situação tão deplorável, né? A gente sempre teve uma esquerda que passava pano pra bandido. Aí a direita, ao invés de se colocar como diferencial, não, começou a passar pano pra bandido também. Então o cara que quer chegar lá e fazer diferente, não adianta ele, eu vou ceder um pouquinho aqui. Não, não é pra ceder. Não é pra ceder uma vírgula. E calma, eu sei que política é a arte da concessão. Eu sei disso. Mas na questão moral, na questão ética, na questão de ser rigoroso contra a corrupção, contra a vagabundagem, contra as práticas da velha política que destrói o Brasil, aí você tem que ser implacável. Não adianta fazer que nem Sérgio Moro. Não, acredita em mim, eu tô passando pano pro Flávio Bolsonaro aqui, mas quando eu chegar lá, eu juro que eu vou combater a corrupção. Não, não vai. Não vai efetivamente combater a corrupção. Porque você já abriu as pernas. Você já está deitado na cama com a corrupção, Sérgio Moro. Já era, já foi. Você está, né, manchado. É que nem virgindade, né? Você perde uma vez só. Não dá pra ficar virgem de novo. Entendeu? Então vamos pros próximos. Nossa, eu fui longe aqui, né? Eu nem lembro de onde eu vim, mas eu fui parar longe, né? A gente tá falando do negócio da Michelle. Nossa, pois é, vamos lá. Dirigente do Novo em Minas Gerais parabeniza a Michelle por expor atrito com o Flávio. Eu acho é pouco, tá? Eu acho é pouco. Posso falar uma coisa? Eu tenho certeza que a Michelle vê o crescimento do Renan e ela fica assim, ó. Da hora. Você acha? Eu acho porque, não porque ela gosta do Renan e tal, mas porque tudo que desidrata o Flávio em algum sentido, pra ela é bom. Ela quer que o Flávio se lasque, é isso que ela quer. Você acha que é coincidência que ela pegou justamente o único momento... Não, único sim. não, mas o momento em que o Flávio Bolsonaro tava começando a cair nas pesquisas, tava indo mal, negócio do Master, o Lula crescendo, e ela vai justo agora gravar esse vídeo? É que tá. Será que pra ela, o que é bom pra ela? A queda do Flávio, independente de quem cresça? É isso que é bom pra ela? Não independente de quem cresça. Por exemplo, pra ela não é bom que, sei lá, o Renan cresça num ponto que ele ganhe a presidência. Aí não é bom. Aí Mas não pra é nem um ela, pouco bom. o bom vai ser o Lula ganhar? Vai, claro. Você expõe ainda mais. Porque o que ela quer? Ela quer o derretimento do Flávio. Você expõe ainda mais, você tá vendo? Ó, gente, a gente tava aqui avisando que o Flávio não é um bom candidato. Queria perder pro PT, ele foi lá e perdeu. Tudo que ela vai falar isso, mas ela quer isso na cabeça das pessoas. Puta, realmente o Flávio era fraco o tempo todo. Talvez se tivesse escolhido um outro. Puta, realmente tinha a Michelle, né? Por que não colocou ela? Entendeu? É lógico, isso é óbvio. E eles sabem disso, ela sabe disso, o Flávio sabe disso, eu sei disso. Isso é fato dado. Qualquer um que analise o cenário minimamente sabe disso, né? Eu não tô nem falando um negócio muito louco aqui, é isso que ela quer. E você tem parte da direita que também se beneficia com isso. Quem se beneficia com isso? Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é o cara que mais quer ver o bolsonarismo derreter. Porque ele sabe que parte desse derretimento vai pra conta, né? Ele que pega parte dessas pessoas. Entendeu? Sim. Todo mundo quer se colocar como alternativa ao bolsonarismo. Todo mundo quer nesse momento. O Nicolas, o Tarcísio, a Michelle e o bolsonarismo, ele quer manter aquela... O Zema, o Caiado tá até mais subordinado. O Caiado ele é o cara que ele não quer dar um tiro pra nenhum lado. Tipo, ele quer ficar aqui só colocando, sei lá, munição na bala, mas sem atirar. Pois é. E o próprio Bolsonaro, né, o Flávio, eles querem manter... Opa, eu quero manter o território aqui e tal. E os caras estão invadindo, os caras estão pegando, estão comendo aqui nas beiradas. E os caras assim, segurando. E enquanto isso, você tem... Num outro universo, né, numa outra coisa, você tem a missão. Por que eu coloco numa outra coisa? Mas todos são de direita, mas a missão não está tentando pegar esse bolsonarista.
Você entende? Uma coisa é, você apresenta um projeto que é bom, e mesmo o cara que é bolsonarista fala assim, puta, quer saber, eu vou com eles. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tentar falar assim, não, porque eu sou mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, não porque eu tenho a estratégia, não porque eu não sei o quê. São coisas diferentes. Então, a missão, por mais que esses grupos sejam todos de direita, a missão tá num outro... Patamar, sim. Eu não digo nem patamar, que eu não tô colocando uma ordem de melhor ou pior, assim. Eu tô tentando ser o mais imparcial possível. Mas ele tá numa outra linha. Quem entrou